Então, senhores, não, então, depois de algumas pesquisas sobre a questão de exatamente qual era a dúvida, embora eu ache que tinha dúvida ali na questão realmente sobre trabalho e tudo mais, né? Ah, e achando que eventualmente, claro, as pessoas cometendo eventualmente pecado por ignorância, e eventualmente seria melhor isso do que eventualmente enfrentar ali a frieza da sabedoria de quais pecados você comete e não comete por meio do conhecimento dado pelos mandamentos. E eventualmente, aí tá, a minha dúvida é, mas peraí, haveria a possibilidade da pessoa não saber dos mandamentos, eventualmente pecar por ignorância, e eventualmente ser punida até da forma que eventualmente ela desejaria. Inclusive ela poderia reduzir, vamos dizer, aí o seu grau punitivo por meio da sua própria atividade e tal. Então havia dúvida em relação a isso. Tá? Só que na verdade, embora eu ache, pelo que eu lembro, isso era realmente uma dúvida, e isso era uma depreensão, é claro que eu sabia eventualmente da informação de que o Novo Testamento também não encampava inteiramente essa tese, embora talvez um pouco em parte, justamente essa era inclusive também uma dúvida minha, de que justamente o Novo Testamento também criticaria a questão a questão de alguns pecados por ignorância, eventualmente cometidos pelas pessoas. A ponto de que justamente ela criticaria mesmo a questão da medida punitiva, não, porque o Novo Testamento também deixaria alguns pecados claros e eventualmente não apostaria ou não deixaria a questão das pessoas na ignorância de quais pecados cometem, a ponto de que talvez o Novo Testamento não encampasse inteiramente essa ideia de que a pessoa será punida, por exemplo, pela questão trabalhista. Se eventualmente ela sofrer na sua própria atividade, o que for, né? Ou qualquer outra forma de redução de pena, e não só eventualmente as situações em que Deus puniria, né? Eventualmente seriam coisas que de repente a pessoa não gostaria. E de repente ela, dos males o menor, vamos entender assim. Então tá. De qualquer sorte, a dúvida que foi mais confirmada biblicamente, não que as outras não tenham sido, porque justamente eram depreensões, a dúvida que foi mais confirmada era na verdade a questão da impositividade, né? Por exemplo, eu não, justamente também por causa dessas questões, o que me incomodava em fazer a pregação seria justamente não só essa questão do trabalho, porque eventualmente a pessoa, de repente, seria até melhor a questão do não pecado, embora eu ainda estivesse debatendo isso. Mas poderia ser um argumento prevalecente. No entanto, a minha dúvida era, mas peraí, a pessoa pode preferir isso, porque ela tem o direito de preferir isso, e não preferir os mandamentos, então falar dos mandamentos seria uma imposição. Então não era nem só essa. Então aí que tá, essa questão que eu estou colocando sobre a questão da pessoa escolher a própria punição, entre aspas, seria na verdade um desdobramento. A questão principal é, mas peraí, eu vou impor a minha fé, mas a pessoa não quer isso, ela quer viver de outra forma a vida, né? E em que, de repente, os sofrimentos que ela teria seriam derivados, e não só derivados dos pecados que ela, vamos dizer, sabe, que estaria cometendo, ou acontecendo, ou fazendo. Então, justamente a dúvida era essa, então, e aqui está, essa questão justamente não foi resolvida. A dúvida maior, talvez, na verdade, pelo que eu. Então, eu lembro de ter tido essa dúvida, é claro, só que eu não lembro exatamente de ela ser o que mais me incomodava. Mas sim, ela, na verdade, é uma questão até. Ela vem antes, né, de certa forma, ela é uma questão de base. Então, peraí, a pessoa eventualmente preferiria eventualmente continuar na ignorância, sofrendo do jeito que ela estava, entre aspas, sofrendo antes. E não eventualmente saber o que é certo e errado, e eventualmente daí saber o que, vamos dizer, não deva fazer, e daí quando eventualmente aí faria errado preferindo, mas aí as punições seriam, vamos dizer, claras, a pessoa saberia o porquê, quando antes eventualmente ela não saberia nem que o próprio sofrimento poderia ser necessariamente derivado do pecado. Então, justamente, aí tinha isso também, né? Poxa, não quero falar dos mandamentos justamente para as pessoas eventualmente não saberem que o sofrimento derivaria do que elas fazem de errado. Então também isso, né? Então eu vejo como na verdade são vários detalhezinhos, né? Então esse complemento, claro, mas a dúvida principal é, não, mas peraí, eu estou forçando a pessoa numa situação em que ela não quer saber o que é pecado e não quer saber que o sofrimento dela deriva do pecado, e prefere eventualmente continuar até no pecado, mas na situação que a vida dela está administrada, ela consegue antecipar quais os sofrimentos que ela vai ter, não sabendo exatamente o que ela fez de errado. E talvez isso seja melhor para ela, porque ela prefere, ao invés de saber
tudo em relação ao que é pecado e, portanto, seria o melhor. Então, essa questão, na verdade, é a questão de base. Né? Embora, para mim, claro, houvesse também dúvidas na questão de resultado. Então, fica apenas esse complemento no canal, dizendo quais são aí as questões que eventualmente permeavam e qual era a dúvida que ocorria ao momento. A questão do que a pessoa prefere para ela mesma, a ponto de que, para mim, se ela eventualmente quer saber, vamos dizer, o que é certo e o que é errado, ela que tem que ir atrás da própria sabedoria. Então, talvez a minha posição se mantenha até mesmo a mesma até hoje, só que no meu caso, talvez eu tenha que agir de uma maneira diferente, mesmo não necessariamente concordando. Então, fica esse complemento do canal e valeu!